Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol, junto com o Jairo Cuba. Vamos, o homem da Rádio Galera, já perdeu. Nós estamos calculando antes aqui 52 quilos. Isso, né? É contagem regressiva para voltar no 118. Maravilha. Estamos na torcida aí, né? Nós e o público que nos acompanha, que te ouve lá na Rádio Galera. Isso aí. Estamos aqui junto com o José Amarante, que na chamadinha que eu gravei agora no Instagram, no Twitter, no Facebook, o Amarante é candidato à presidência do Internacional? Será candidato na inscrição da chapa segunda-feira, junto com o Luciano Davi, quem me acompanha? Eu acho que vai. Já sabe que ele está. Eu acho que vai. Já está junto com o Luciano Davi. Isso sim, mas eu acho que ele vai encabeçar a chapa. Minha opinião, né? Boa tarde a todos. Eu não sei qual é a pesquisa que ele fez, porque ele não vai no escuro. E a tendência é que dê goleada em favor do presidente Marcelo Medeiros. Mas isso, as coisas andando como estão andando. Então, já está na Libertadores da América e tudo mais. Ou não, ou estou equivocado, Amarante? Boa tarde. Boa tarde a todos. Prazer estar na tua presença. Maravilha. Feliz que a nossa meta vai ser 118. Se ele pisar no teu pé agora, não quebra mais o pé. Não. Só tu vai sentir uma dorzinha. Antes, se ele pisasse no teu pé... O Amarante se tornando presidente do Internacional e eu chegando aos 118, já vou deixar o meu currículo de goleiro lá. Fecha o gol. Isso, né? Perfeito. Mas não fugindo da resposta, nós só vamos ter o resultado da pergunta de vocês na segunda-feira, dia 29, quando será escrita as chapas. Quando fala assim é porque vai. O REC, eu só vou dizer uma coisa, o REC sempre teve umas fontes muito próximas da verdade. Só isso. Então tá no caminho, né? Não, o Luciano Davi era o candidato natural. Sim. Mas é quando ele chamou o Amarante para o lado dele e disse, bom, o Luciano Davi não vai concorrer mais. Vai ser o primeiro vice. Não, na realidade... Ou vice de futebol. Também. Na realidade, vocês têm que pensar o seguinte. Quando tu faz uma composição, tu não pode ter preconceito nenhum em relação à composição. Tá, então tu tem... Senão não faz. Senão não faz. É um trabalho de confiança entre todos. Exatamente. Né? Mas isso tudo a gente vai ter certeza absoluta, porque tem muita coisa para acontecer. Tem algumas arestas ainda para serem aparadas. Quando tu junta vários segmentos de pessoas, sempre tu tem que acertar algumas pontas. Alguns pedregulhos que tem no caminho, ou cascalhinho, um pedacinho um pontinho de areia. Então, alguma coisa a gente tem que juntar para ver como é que vai fazer. Quem vocês não conseguiram levar? Rec, eu gosto muito de ti. Tu é extremamente inteligente. A tua pergunta, tu quer já fazer... Já estou no conselho de administração. Já vamos compondo a chapa. Ele vai eliminando e vai chegar lá. Não, eu te respeito muito e esse assunto é um assunto que está sendo discutido e só segunda-feira se ficar sabendo qual vai ser a composição. Mas é pelo Inove a tua candidatura. Não, eu não estou nem dizendo se eu sou candidato. É tu que está dizendo. Não, mas a composição da chapa é pelo Inove. Não é uma composição da chapa pelo Inove. A chapa... Independente do nome que vai encabeçar. Ela precisa ter um número X de conselheiros para ter certeza se tu vai ou não para o pátio. Então, na realidade, o que se faz é se falar com vários segmentos de conselheiros, muitos conselheiros... Tá, e o que vocês já têm contabilizado? Não há essa... Mas a inscrição é segunda-feira. Pessoal, o Internacional joga hoje à noite. Tem isso. Já estou falando como dirigente, olha. O Internacional joga hoje à noite. Nós estamos pensando exclusivamente na vitória do Internacional. Se empatar, está fora. Não está fora ainda. Isso aí existe. O futebol tu vai discutir matemática e vai discutir lógica. Tá? Como o futebol não tem a lógica, tu vai mais para a matemática. Mas pode acontecer. Mas pesa muito a questão do desempenho e o momento do time também. O que o Internacional tem nesse momento? Ele tem jogos pela frente que são jogos, em tese, com times menos qualificados do que os jogos que o Palmeiras tem. Como que não? O Palmeiras tem 3 adversários difíceis. Quais são os 3? E acho que não ganha de nenhum dos 3. Não, é isso que eu estou dizendo. Flamengo... Na sequência agora. Flamengo, Santos e Atlético. Isso, e Atlético Depois Mineiro. Atlético Mineiro. Depois é tudo barbada. Não, mas é o seguinte, de cabeça a sequência nesses 9 pontos, do Palmeiras. mas é exatamente o que eu estou dizendo. Os jogos do Inter são mais fáceis agora do que esses jogos do Palmeiras. O Palmeiras está disputando 9 pontos contra Santos,
Não, primeiro Flamengo, depois Santos. É Flamengo, Santos e Galo. E Galo, tá? O Inter tem 3 jogos. Primeiro, Vasco. Depois, em casa, Atlético Paranaense. Não, o Atlético Paranaense é o último. Não, já vou te dizer. Não, é o último em casa, né? Porque o Paraná é a última rodada fora. A sequência eu tenho uma colinha aqui, já te dou a sequência. Não, mas eu tenho também a colinha aqui. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Vasco, Atlético Paranaense. Isso, eu tinha razão. Tá certo. O senhor me tirou do caminho. Não, eu confundi com o Paraná. Desculpa. Paraná, Vasco, Atlético Paranaense e Ceará. É. Sendo que Vasco e Ceará é fora e Atlético é em casa. Então, dos 9 pontos... Vai fazer 5. Não, o Inter vai fazer os 9. O Lisca doido não vai querer tirar ponto do Inter? Não vai tirar. O Inter vai fazer 9. O Palmeiras vai fazer 3. Olha só. A diferença é 5, vão ficar com 1 na frente do Palmeiras. Se fizer 9. Não, vai fazer 9. E se fizer 7? Fica um atraso igual. E aí terminou. Não. Porque daí o Palmeiras é Fluminense em casa. Ganha. Paraná fora. Ganha. América em casa. Ganha. Vasco fora. Tendência que ganha. E Vitória em casa. Nossa. O Internacional depois tem... Essa sequência final do Palmeiras Não, mas olha a sequência do Inter. Nossa. O Inter tem América em casa, Botafogo fora, Atlético Mineiro em casa, Fluminense em casa, que seriam os 2 jogos mais difíceis. Tabela muito boa para ser vice. Não, é uma tabela para ser campeão. O Internacional precisa... Mas passa por essa sequência de 3 agora. Então vou te dizer, a matemática diz uma coisa, tá? A lógica é outra. Então, misturando matemática e lógica, esses 3 próximos jogos são os jogos onde o Inter vai poder pegar a liderança. Se ele não pegar a liderança nesses 3 muito últimos jogos, dificilmente vai pegar na final. Aí ele não vai ser campeão. Exatamente. Então é a sequência. Hoje, eu até escrevi no Facebook que botei hoje. Hoje é importante a vitória do Inter. Se o Inter não ganhar hoje, é muito difícil que ele chegue, porque ele vai perder daí. Vai estar disputando 6 pontos contra os 3 que o Palmeiras vai ter. Começa a diminuir muito. Se o Inter perder para o Vasco hoje, o Inter tem que torcer amanhã para o Palmeiras. Não, o Inter não tem que torcer. Se o Inter perder, porque daí o Inter tem que se preocupar com o G4. Ah, não, sim. Não, o Inter não tem que torcer para ninguém. Tem que fazer a sua parte, o Inter tem que fazer o seguinte, o dever de casa. Ele tem que pegar jogo a jogo e fazendo uma final em cada jogo. Acabou a fase de errar, acabou a fase de ficar em decisão com um goleiro que se põe para fora, não põe para fora a bola. Acabou. O Internacional não tem direito a erro agora se quer ser campeão. Mas o Lomba tinha algum crédito. Que eu vejo nesse momento. O Lomba tem crédito. Não, muito crédito. Muito crédito. O Fabiano vinha sendo muito... Olha... Aqui eu vou te dizer uma coisa, ali parecia os 2 patetas. Não, mas os trapalhões. Era impossível o cara fazer o gol. Eu vou defender o Fabiano. O mais lógico era... Meu Deus, era gol do Inter do outro lado. As 2 versões. O Lomba falhou, ou então a falha maior foi do Fabiano. Eu considero a falha maior do Fabiano, porque goleiro ir espalmar ou ir pegar uma bola e ela escapar do jogo. Isso pode acontecer com qualquer um. Pode ser o Neuer lá e acontecer de uma bola escapar. Mas tá no teu pé, dá um balão pra nuvem, pra qualquer lugar. E aí ele foi entrando com a bola pra dentro do gol. É que na realidade é o seguinte, para nós é muito fácil. Quem está dentro da área é o Fabiano. O jogador de futebol, ele toma uma decisão em milésimos de segundo. Sim. Ali foi o quê? Aquele milésimo de segundo que faltou para botar a bola para a lateral, para escanteio, ou segurar o atacante e deixar o goleiro pegar. Sim, o Lomba conseguiu chegar na bola. Então tá, então o que ele fez? Vamos tirar o Lomba da história que nem o Alisson faria essa defesa. Tá? E teria essa oportunidade. Mas também em fração de segundos. Não se crucifica um jogador em função disso. Nós queremos ser campeões. Mas eu acho que não está sendo crucificado, não, mas parte da torcida saiu e publicou no Facebook falando desse jogador. Não se pode crucificar o jogador em função desse milésimo de até porque ele vinha tendo boas atuações. O futebol é a profissão onde as decisões são tomadas em milésimos de segundos. A gente tem que aprender a ensinar os jogadores, desde a base, que a decisão dele passa por milésimo de segundo. Por uma fraçãozinha muito pequena, o Inter estaria hoje com 2 pontos de diferença. Não só isso, o pênalti do Damião contra a Chape também. Mas são assim, situações que... O que a gente tem que pensar é daqui para frente. Porque se tu no futebol ficar pensando... não existe passado, o ser. Não vai voltar, né? Então, o que nós temos que fazer? Desses jogos que o Inter tem para frente, ele não tem o direito de perder. Não tem.
ele tem que buscar a vitória de tudo que é jeito. E começa por hoje. Hoje, falando-se em ser campeão. Eu não quero nem discutir o raciocínio do REC em buscar a vaga para a Libertadores, porque aparentemente a vaga na Libertadores já está garantida pela matemática. Pode ser garantido entre os 6. Sim. 6, sim. Sim, mas aí ele está na Libertadores e na pré-Libertadores. Nós temos que pensar em estar na Libertadores. Sim. Mas é um segundo momento. Por isso que se perder hoje tem que torcer para o Palmeiras disparar. Isso, o Palmeiras já São está Paulo não ganhar, o único pro Grêmio que já não ganhar. está entre os 4, com certeza absoluta, é o Palmeiras. Exato. Nem o Flamengo que eu vi está garantido. Não, tem um ponto a mais que o Inter. Se o Internacional perder ou empatar para o Vasco hoje, o bom é que ganhe o Palmeiras amanhã, que seja campeão, que vá para a Libertadores. O que eu vejo nesse momento, e quanto mais se aproximar o final do campeonato, eu acredito que vai ser assim, as equipes que tiverem adversários da ponta de cima da tabela, ali dos 4, 5, 6 primeiros, ou quem está brigando por esse G6, e a equipe que for disputar o título, for pegar também quem está brigando para fugir lá do Z4, é onde pode se definir muito agora. Porque quem está no meio de tabela... Não, mas aí tu tá dando força para a possibilidade do Inter ser campeão. O Palmeiras pega 3 nas últimas 3 rodadas que podem cair. O que eu penso? Porque eu acho que é os 2 confrontos mais complicados. Porque quem está no meio de tabela está chegando numa reta final de campeonato que praticamente já não tem mais nada que fazer. Vai ficar ali em oitavo, décimo Tanto segundo. é que o Tite convocou um jogador do Cruzeiro. Exatamente. Convocou o Dedé. O Cruzeiro não quer mais nada. O Cruzeiro não é adversário de nenhum dos dois, né? Mas enfim, o próprio Atlético Paranaense é outra equipe que está no meio de tabela, apesar de estar num bom momento, mas está com a cabeça na Sul-Americana. Então são equipes que quem tiver a oportunidade de pegar esse pessoal de meio de tabela, quanto mais próximo do fim, eu acho que vai ter vantagem. O Cruzeiro joga com o Flamengo na penúltima rodada. Mas para o Flamengo é ótimo isso. É ótimo. Maravilha. Seguindo o teu raciocínio... E o Inter tem 3 pontos garantidos, né? Contra o Paraná na última rodada. Não dá para se imaginar que o Inter não vai ganhar. Mas é que tem aquela história. É que o Inter... Uma vez o Inter perdeu foi pro Guarani, acho que é rebaixado já. Que o Curitiba, que o Inter perde pro Curitiba já rebaixado e ainda é um pênalti. Não sei se estava rebaixado, acho que não estava rebaixado. Mas enfim, ou estava sem fazer nada. Seguindo o teu raciocínio, os times perigosos, além dos grandes, são o Paraná, Sport, Chapecoense e Vitória e o América Mineiro. O Paraná já foi. O Paraná já foi. O Paraná está morto. Mas o histórico do Inter dos últimos tempos adora ressuscitar defunto. E acontece, a gente sabe. Então, já perdeu para Chapecoense e Sport, né? Exatamente. Para mim, o pior jogo que tem na sequência do Inter tem o América, e o América está ali o América e o Vitória... Não, o América está brigando. O Vasco mesmo está brigando. O Vasco ainda está brigando para escapar. O Vasco pode estar na zona de rebaixamento após esse final de semana. Exato. Por isso que é um jogo complicado para o Inter, por isso que eu vejo isso. Porque são equipes que ainda brigam por alguma coisa dentro do campeonato. Ou para fugir do Z4, ou para chegar lá em cima na Libertadores. Esse aspecto do Inter perder para esses times não pode acontecer. Então, pode ser preocupante. Tem que se respeitar sim o adversário, não há dúvida nenhuma, mas tem que se respeitar mais o Inter. O Inter tem que se impor e mostrar que o Inter está onde está. E o Inter tem um time melhor que o Vasco, né? Sem dúvida. Sim, mas tinha também contra o Sport. Aí, o que eu te digo? O Inter precisa entrar com postura de quem busca o título, ele ganha natural. Agora, se o Inter entrar com postura de quem está sobrevivendo, como fez em alguns jogos e não teve êxito naqueles jogos, porque entrou com postura de sobrevivente. Os craques do Vasco, os jogadores do Vasco são o Erlen, Ramon, Fabrício, Maxi Lopes, todos esses. Eles vão passar pela dupla. É quase um jogo de treino do Inter. E uma garotada. Aspas. É isso aí. É a situação do Vasco hoje. Mas o Inter conseguiu perder para o Sport, com 6 sets de desfalques. É um negócio inacreditável. É o que o Amarante está falando, né? Eu acho que o Internacional... Esse histórico do Inter é complicado. Para título já não dá mais, mesmo que ganhe hoje. Aí tu é pessimista demais. Não, eu tenho um cálculo que é pior ainda do que pessimismo. E não é só realismo. Para mim o Palmeiras não vai ganhar nem do Flamengo, nem do Santos e nem do Atlético Mineiro. E ainda assim... O Filipão vai gravar essa tua fala. E ainda assim será campeão. Pela sequência final. Mas o Rex são 9 pontos. Se o Palmeiras ganhar só os 15 finais, obriga o Inter a fazer 21 está faltando em 24. 8 partidas para acabar o campeonato. São 24 pontos. Tu está dizendo que ele vai, desses 24 pontos, 9 ele vai jogar no lixo
Ele vai pontuar, né? Se o Palmeiras fizer 15... O Palmeiras não vai perder esses 3 também. Tá. Ele pode até não ganhar, mas não vai perder os 3. Tá, então vamos aqui, ó. Fazer um cálculo bem simples. Matemática simples, pura. Palmeiras tem 5 pontos a mais que o Inter. Isso, 62 a 57. Se ele ganhar mais 15, ele tem 77. Obriga o Internacional a fazer 21 para chegar a 78. em 24. Até Se pela ele ganhar diferença 15, de gols e um monte de ele coisa. obriga o Inter a fazer 21. Para o Internacional chegar em 78. Mas o Internacional precisa ter esses 8 jogos. O Inter seria campeão em outros torneios que o Corinthians ganhou com 71, o Fluminense ganhou com 71. O Flamengo foi campeão com 67, né? Agora, esse ano, infelizmente, para a torcida colorada, infelizmente para o Internacional... Está acontecendo mais ou menos o que aconteceu naquele ano, o Grêmio São Paulo, né? Que o Grêmio foi a 72 pontos e assim mesmo não foi campeão. No ano que o Celso Roth era o técnico. Tá, eu vou seguir com o meu raciocínio de que o Inter vai ser campeão. De jogo a jogo. Tá? Jogo a jogo. O que nós temos? Nós temos 8 jogos. O que tu tem que fazer quando tu tem 8 jogos para ganhar uma competição? Só tem essa competição. O Inter só tem essa. O Inter tem uma folga maior que os outros clubes. E um fato estranho nessas folgas, tá? O Inter tem que ganhar 7 para O Inter tem uma folga muito grande entre os outros clubes. Sim. E o Inter é o time que mais lesiona jogador. Ponto. Tem uma se bem que o Palmeiras pode estar fora só com o brasileiro na metade da semana que vem também, né? Não, o Palmeiras vai ganhar vai ganhar do Boca. Vai ganhar do Boca. Porque o Boca não vai ganhar do Grêmio, então vai ganhar o Palmeiras. Tá? Daí assim, o que precisa? Todas as tuas previsões vão dar errado. Tá bom. Não, o Amarante está querendo aonde de bandilar. A única que vai ser... Tchê, olha só, vamos falar. Inter e Vasco. A lógica... É o Inter ganhando, lógico. Inter e Atlético Paranaense. A lógica. Em Porto Alegre. E é esse jogo no Beira-Rio, né? E o Atlético Paranaense preocupado com a Sul-Americana. Esse é um dos clubes que eu digo. Esse eu vejo mais possibilidades, entre aspas, não pela qualidade técnica, mas pelo momento, pelo foco na competição. O Vasco, apesar de a gente saber que é um time fraco, ele precisa pontuar. Ele precisa de o Vasco é fraco em casa? Acredito que sim. 72% de aproveitamento. Pois é. Mas é uma equipe 72% fraca. superior. Ele é fraco fora de casa. Mas ele é o 5º colocado, de baixo para cima do Campeonato Brasileiro. Pois é, isso aí. Mas fora de casa. Tá, mas assim, vamos seguir. Não, mas é isso que eu digo. O Atlético Paranaense, só para encerrar, e esse eu vejo o Inter com praticamente 3 pontos garantidos, porque o Atlético Paranaense no Brasileiro não está correndo risco, vai estar ali muito próximo de fechar a pontuação necessária para escapar, e o foco dele é a Sul-Americana, tendo ganhou do Bahia no meio de semana. Ou seja, é um time que vai vir, claro, vai jogar com o Inter, lógico, não vai vir para perder e entregar o jogo pro Inter. Mas o foco é diferente, a gente sabe disso. Já o Vasco não, o Vasco mesmo com toda a falta de técnica do Vasco, é um time que acredito que vai querer jogar pela vida. O Atlético Paranaense ganhou fora de casa do Bahia. Vai jogar com os titulares contra o Inter e com misto contra o Bahia. Porque a vaga do Atlético Paranaense mais pendente é via Campeonato Brasileiro. Vaga de G6, tu diz. Porque o outro tem que ser campeão. O REC disse que tem que ser campeão. Mas é a única chance de título. Se o Inter fizer 21 pontos, o Inter é campeão, tá? Então nós já passamos 2 jogos. Ceará e Inter. É lá no Ceará. A lógica diz que é Inter. A lógica. Será? A lógica diz que é Inter. Saiu do hospício, tem que respeitar. O Ceará ganhou do Cruzeiro em Belo Horizonte. Mas o Lisca criou um inferno pro Grêmio. O Lisca não vai fazer nada contra o Inter. Complicou o São Paulo no Morumbi. Complicou o São Paulo. O Lisca complicou o Palmeiras. Inter e América Mineiro em Porto Alegre. Isso é obrigação de 3 pontos. Botafogo fora. Não, Botafogo só pode descartar um jogo só. É o Atlético Mineiro. Que é fora, né? Não, em casa. O Galo é em casa. Mesmo em casa, assim, é mais fácil ganhar do Atlético do que do Ceará lá. Eu tenho direito de... Então tá bom, eu tenho direito de empatar com o Ceará lá. Eu tenho direito de empatar com o Atlético Paranaense. Não, já morreu. Já perdeu 4 pontos. Aí não chega mais. Já perdeu 4 pontos. Porque cada jogo vale 3. Se tu fizer só um, perde 2, né? Então eu vou... Se empatar 2, já morreu. Eu vou empatar com o Atlético Paranaense. A situação é complicada. Eu vou ter um jogo para empatar. Um jogo só para empatar. Não pode perder até. Tá, porque eu tinha 5, fiquei com 1 na frente. Então pode se empatar 2. Não, se empatar 2, só faz no máximo... O mesmo número do Palmeiras. Aí sobram 6. Dá 18 mais 2 dá 20. Então... 20. Aí o mesmo número do Palmeiras pode dar pelo número de vitórias. Dá pelo número de vitórias. Aí dá. Tá? Então aí o que acontece? Só que daí tem o meu problema maior. Saldo é o último jogo
do Campeonato Brasileiro. Paraná. Nós vamos pegar o Lanterna. Aí eu já não sei mais o que dizer, que aí a lógica diz que o Inter perde para a Lanterna. Entendeu? Então ele vai estar com um caminhão de dinheiro. Eu prefiro a matemática. Sub-12 contra o Inter, pelo amor de Deus. Eu prefiro a matemática do que a lógica, nesse caso. Sabe que, Amarante, isso tudo é difícil de dizer e fácil de dizer. O Inter fez Chamou quase Tristão milagres. Garcia. Não, teve ontem aqui. O Inter fez quase milagres chegando onde chegou, mas não soube o que fazer com o sucesso. Quando o Internacional obteve o sucesso, consagrou o técnico, consagrou o esquema de jogo, consagrou um goleiro, fez a imprensa engolir, fez a torcida vibrar, encheu o Beira-Rio, fez tudo certo. Depois não soube o que fazer com o sucesso. Aí perdeu para a Chapecoense, perdeu para o Sport Recife e empatou em casa com o Santos com aquela papagaiada. Eu acho que o REC tem razão numa coisa. Quando o Inter perdeu para o Vitória e perdeu para a Chapecoense... Para o Sport. Pro Sport, não, Do Vitória o Inter ganhou as duas. Não, para o Chapecoense e para o Sport, o que aconteceu com o Inter? Eu acho que ali foi um momento de vacilação. O Inter vacilou. E todos esses comentários que o REC fez, ele tem razão nisso. Chegou um momento que tu perdeu o foco. E aí tu deu uma peça assim, onde é que nós chegamos? E isso... Lá contra o Sport tinha que ter começado com o D'Alessandro, que tinha jogado muito bem alguns dias antes, mostrou que aguentou os 90 minutos. O Inter sai ganhando o jogo. Vamos dizer que é a história. Nós aqui podemos falar sobre isso. Quem está no futebol tem que esquecer isso e tocar para frente, pensando exclusivamente nesses 8 jogos, na busca de 21 pontos. Vou aceitar o cálculo do REC, que me interessa, tá? Mas a minha ideia é buscar os 24. O Inter tem um fator importantíssimo, que é a sua torcida dentro do Beira-Rio. Mesmo com a sua torcida, com todo o apoio que nós tivemos, o último jogo do Inter não demonstrou aquilo que a gente poderia ter feito. Se o Inter for campeão com 81, vai repetir o Palmeiras, que foi campeão com 81. Assim, fazendo os 24, né? O Internacional, lógico, valeu os mesmos 3 pontos, tanto que o Inter está aí numa pontuação excelente, com 57 pontos. Mas se a gente pegar o histórico do Inter dentro do Brasileiro, são vários jogos onde o Inter ganha. A gente vai lembrar aí do Paraná, 50 minutos do segundo tempo, no gol de falta do Camilo. Tem o jogo do... o América lá... Não, o América lá ele perdeu. Tem o jogo do Ceará, é outro jogo que o Inter aqui... Ganhou com o gol do D'Alessandro. Isso aí, pariu uma bigorna para... Não, o D'Alessandro entrou e mudou o jogo. Isso aí, pariu uma bigorna para ganhar. Então tem alguns jogos e outros aí, se a gente buscar nessa história, que o Internacional teve grandes dificuldades, fez o resultado, que é o principal, obviamente, fez os 3 pontos. Mas faltou talvez o desempenho para quando chegasse nesse topo, como você falou, saber, poxa, eu cheguei porque eu tô forte, realmente a gente vai brigar. O Internacional chegou, né, indo, conseguindo os pontos, mas quando precisou, talvez dar esse salto de qualidade, não tinha. O problema do Inter não é nem elenco. O problema foi o que o Amarante disse há pouco. O Internacional lesiona jogadores cruciais. O Internacional não pode perder o Moledo, perde o Moledo. O Inter não pode perder o Damião, perde o Damião. O Internacional não pode perder o D'Alessandro, perdeu o D'Alessandro. Não pode perder o Dourado, perde o Dourado. O Cuesta foi outro. Também. Então, na realidade, a gente está tão... O Inter tem 4 jogadores na bola de prata. Exatamente. Exatamente. Só 4? Só 4 de 11? É quase metade do time. Tem 20 outros times. O Internacional tem o Patrick, o Dourado e os 2 zagueiros. Isso. Moledo e Cuesta. Na bola de prata. Exatamente. Os dois zagueiros é inquestionável. Estão jogando bem. No Campeonato Brasileiro são os melhores. O Dourado, inquestionável. Não há discussão. E o Patrick caiu só agora. O Patrick caiu nos últimos 3, 4 jogos. Ele teve uma queda. E o Nico poderia estar... Porque o Nico oscila muito, né? Aí tu não teria. Mas quem mais tu acha que poderia estar? Eu acho que... Damião? O Damião eu acho fundamental para o Inter. É que o Damião não conseguiu ter sequência. Numa seleção do campeonato. Teve essas quebras com lesão, enfim. Não, e o Lomba, quem é o goleiro? Amarante, tu já está me enrolando muito nesses números aqui para eu não falar muito na eleição. Quero saber o seguinte: Amarante, presidente, o Odair faz 2 anos de contrato?
O Odair é um excelente profissional, está demonstrando que ele pegou um time... Seria o teu técnico em caso o presidente fosse Amarante? Tu não pode descartar o Odair de jeito nenhum. Não pode descartar, não é confirmar. Não, é confirmar. O Odair não pode deixar de ser. A sequência de trabalho... O Odair está num crescente. O que eu entendo que falta para o Odair é ter mais alguém que possa ajudar o Odair. Tipo de um supervisor de futebol. Muricy. Tipo um Muricy, tipo... Tem mais nomes, tipo um Tinga, tipo o Paulo César Capeldiani. Alguém que possa dar mais... Você almoçou com o Tinga. Almoço com o Tinga. E com o homem aquele lá do Esporte Não, Recife. aquilo foi uma janta. Não, uma janta, da hora que vocês estavam jantando, já estava publicando. Isso é importante. Essa janta foi uma janta que o Tinga... Foi num lugar onde o Afatato ia bastante. O REC é www, hein? Está sempre antes da informação. Só que quem pagou a conta fui eu, tá? É assim, ó. Sim, mas não tem cartão corporativo, tu não tá mais lá no I. Essa barbadinha foi para poucos. E o Tinga, eu vou confessar, o Tinga é mão de vaca, viu? O Tinga não paga conta. Esquece o cartão em casa. Amarante, um abraço. Brincadeira com o Tinga, tá? O Tinga é um amigo, uma pessoa que é apaixonado pelo Internacional. Nós fizemos uma reunião após o jogo. Se criou no Grêmio. O Klaus Câmara é um jogador, é um executivo que trabalhou com o Tinga no Cruzeiro. Então nós fizemos uma reunião de amizade. Não, sério, de amizade. Não falar em futebol. Falamos, só se fala futebol. E lá pelas tantas alguém gritou de longe, isso é namoro ou amizade? Tá, é amizade. Tá? Eu já estavam namorando pro futuro. O meu namoro... Amizade começa assim. Meu namoro Ninguém namora com o inimigo. Não, se eu tivesse que namorar e escolher um executivo de futebol, seria Rodrigo Caetano. Não abro, hipótese alguma, como presidente do Inter, abriria a mão do Rodrigo Caetano. E agora já tem o Biasotto também, né? Odair, Rodrigo Caetano. Eu acrescentaria, porque acrescentar uma outra pessoa... Com outra característica. Mantendo o Rodrigo Caetano, que a função do Rodrigo Caetano... não é estrutura tática. Não é. Fundamental. O Rodrigo Caetano, relacionamento. Ele coordena tudo. Tanto é e ele tem um conhecimento hoje a nível nacional, ele tem fora do país. Quer dar bengalada no Ele trouxe alguém... também. Ele trouxe alguém para fazer a relação com a base do Internacional. Sim. Eu esqueci o nome do que ele trouxe. Biasotto, isso. Que é uma pessoa da confiança dele e um profissional extremamente competente. Então, essa função tá... O que o Odair precisa? De mais alguém, porque nós vamos enfrentar uma Libertadores. E para enfrentar uma Libertadores, nós temos que ter mais... Tu já falou com o Muricy, com o Tinga, com quem mais? Não, o Tinga é meu amigo. O Tinga é amigo, gaúcho, adora o Colorado, ama futebol, respeitadíssimo pelos dois clubes. Ele é muito respeitado onde ele vai, no Grêmio. Amarante, independente de quem vai ser o candidato, que eu acho que vai ser tu, mas se não for tu, vai ser o Luciano Davi, vocês têm convicção de que vão para o pátio? Pois é. Pátio, posso te fazer uma pergunta maldosa? Faça. O intercampeão brasileiro, como todo Colorado deseja, e tu está fazendo essa projeção pensando num intercampeão brasileiro. Tem alguma chance de, no pátio mesmo, né, conseguindo a chapa concorrente, a do Marcelo Medeiros, ir para o pátio? No pátio, o Marcelo Medeiros perder essa eleição, campeão brasileiro? Olha, a eleição ganha não existe. Tá? O que a gente tem que pensar? O Internacional tem que estar sempre sendo oxigenado. Claro. Faz muito tempo que esse oxigênio é o mesmo dentro do Internacional. A insistência dos movimentos e grupos de oposição fizeram com que acontecesse o que aconteceu na quarta-feira. Que o Inter não é mais a casa da mãe Joana, que cada um chega lá e põe a mão. Sim. Mas o Inter precisa melhorar seus processos internos ainda. Porque os dias que virão não são... Você acha que ainda tem vícios, é isso? Não, é óbvio que tem vícios. Não estou falando de ilicitudes, nada, hipótese alguma. Mas vícios históricos... Vícios graves? Não há gravidade, não há uma medição. O Internacional precisa mudar, ele precisa ter uma oxigenação, ele precisa... Estar constantemente se renovando. Ele tem que se adaptar ao mundo. O Inter ainda... Nós tivemos N jogadores contratados que não foram aproveitados. Entendeu? Por quê? Porque nós vimos numa situação de segunda divisão, onde... Desconfiança. A desconfiança era enorme. Então, todos os acertos e desacertos, eu sempre digo que os acertos e os desacertos, ele tem uma origem. Essa origem qual é? A segunda divisão. Amarante, você compôs a primeira comissão, essa que fez a análise preliminar dos documentos
e tudo mais. Tem mais coisa para estourar depois do intervalo comercial. Vitória em São Paulo, 7h30 da noite. Carpegiani desesperado, precisa ganhar do São Paulo e por tabela ainda ajudaria Grêmio e Internacional, que vão lutar por essas vagas restantes para a Taça Libertadores da América, em se considerando que uma das vagas entre os 4 melhores da competição será do Palmeiras. Vasco e Internacional, às 9h30. Esse jogo do Carpegiani contra o Diego Aguirre, às 7h30 da noite. O São Paulo também precisa de vitória, né? 6 jogos, se não estou enganado, que não ganha, né? 50 dias. E eu torço por Vitória. Não em função do... Eu torço onde está o Carpegiani, eu estou torcendo para ele. O Lisca também. Esses dois eu tenho uma admiração muito grande. Ceará e Inter. O Odair correria algum risco na comparação com esses dois que você citou? Não. Tanto é que eu falei no Carpegiani numa situação de... vamos dizer assim... Não auxiliar técnico, mas numa superintendência próximo do futebol, entre ele e Rodrigo Caetano. Só abrindo parênteses em cima disso, tu que vive, né, com tanto tempo internacional, por que o Carpegiani dificilmente é lembrado ou cogitado e nos últimos anos nunca veio treinar um Internacional? Eu sempre lembro dele, sempre. Há uma história dentro do Internacional em função de uma vez que ele entrou com uma ação na justiça, se desentendeu com alguém, mas isso é passado. Futebol... Mas ele voltou depois disso. Quando ele era atleta, ele botou a ação. Depois de 85, ele voltou, foi demitido para entrar o Daltro Menezes no lugar dele. Depois ele voltou em 89. Esses são os fatos. Por isso que eu não entendo. É que Deus não gosta dele. Agora sim. Deus não gosta de Falcão, Deus não gosta de Carpegiani. Eu não sei se Deus não acha que é mais do que os craques do Inter. Eu gosto do Falcão, eu gosto do Carpegiani. Deus e Fernando Carvalho. Sim. Eu tenho assim, uma admiração muito grande por eles. Eu tive o privilégio de ver esses dois jogadores, esses magníficos jogadores, jogarem na década de 70. Era impressionante tu ver esses jogadores. A categoria do Falcão e assim, e a tomada de decisão do Paulo César Carpegiani, a rapidez dele tomar a decisão de fazer, e naquela época era um futebol mais lento, em função do próprio preparo físico, mas tu via, tu sabia mais ou menos o que ele iria fazer em cada a bola chegava nele, a bola saía tranquila, com tranquilidade. E eu achei uma baita sacanagem do Flamengo nesse ano ter demitido ele, né? Porque não se classificou para a final do Carioca. Ele entrou como técnico para quebrar o galho. Exatamente. Até que chegasse outro. Pois é, mas aí sai ele, eles botam aí tu o coloca auxiliar. o técnico, o que se aprende no futebol, tá? No momento que tu coloca a pessoa como técnico, tu não tem como mantê-lo ali depois. Porque ele vai sempre ter uma influência. Os jogadores vão sempre olhar. Aí, no caso, desculpa, Fernandão. O Flamengo acertou em dispensar o Carpegiani porque foi uma função que não deveria. E o exemplo do Fernandão. Sim. Dispensar, sim, depois desse momento. Mas eu acho que não deveria ter demitido como técnico. Deveria ter mantido o trabalho do Carpegiani como técnico. Sim. Isso sim. Olha aqui, o Inter enfrenta o Vasco, então, 9h30 da noite, lá no São Januário. O Colorado não venceu nos últimos 4 jogos como visitante. Clube Carioca tem mais de 70% de aproveitamento. Em casa, Dourado segue com dores no pé, mas está confirmado. Sarrafiore fica no banco de reservas, sem Damião. Rossi deve ser confirmado como titular. Eu não sei se não vai jogar o Jonathan Alves. Está todo mundo dando Rossi, mas pelo que eu conheço do Odair, ele gosta do centroavante. Não sei, mas está todo mundo dando o Rossi, não vou ser o Joãozinho do Passo Certo. Potker e Camilo também não compõem a delegação. Lomba, Fabiano, Moledo, Cuesta e Iago. Dourado, Edenilson, Patrick e D'Alessandro, Rossi, Nico Lopes, o provável time do Internacional. Grêmio recebe o Sport Recife com reservas amanhã, 4h30 da tarde, na Arena, jogo que eu estarei comentando na Grenal. Tricolor não vence há 3 jogos na competição. Suspenso na Libertadores, Kahneman deve reforçar a equipe. Já voltamos. Muito bem, olha aqui, se o Kahneman não jogar amanhã, Marcelo Oliveira, glorioso Marcelo Oliveira, é a opção para a zaga. Léo Moura e Marinho já treinam normalmente, são isso alternativas mesmo no time do Grêmio. Entre Bressan e Paulo Miranda é a dúvida para terça-feira, e quem de repente jogar amanhã é certo que não joga na terça. Ou não, né? Que daqui a pouco está sendo experimentado para ver se vai render bem.
Mas amanhã, 4h30, contra o Sport, Paulo Vitor, Madison, ou Léo Moura, Bressan, ou Paulo Miranda, Kahneman, ou Marcelo Oliveira e Capixaba, Caio, Matheus Henrique, Tassiano, ou Marinho, Jean-Pierre, PP e Tony Anderson, provável time do Grêmio. Luan segue realizando tratamento, deve ficar fora contra o River Plate. Não apareceram no gramado, pelo menos hoje. Mas o Everton já treina... Sim, o Everton sim, não. O Luan não. Com precaução, né? Exato. Não treinou com bola, segue dúvida. Andrés Cunha apita o jogo de terça-feira, ele é uruguaio. É o mesmo árbitro da partida de ida contra o Estudiantes nas oitavas de final. Seleção brasileira. Lista, são 2 jogos, né? Uruguai, dia 16 de novembro, e Camarões, dia 20 de novembro. O único jogador que atua no futebol brasileiro, Dedé. Ambos na Inglaterra, né? E até havia uma especulação que ele iria convocar o Everton, mas deu uma pipocada. Ele espalhou que ia chamar igual e não confirmou. E a minha fonte é boa. Os caras pegaram no meu pé, que eu disse que o Grêmio estava preocupado que o Everton não estava se alimentando bem. E na mesma notícia, no mesmo espaço, eu disse que o Tite tinha dito que convocaria o Everton. Não tem problema de errar e acertar, mas que ele deu uma pipocada legal, deu. Goleiros, Alisson, Ederson e Brazão do Cruzeiro, é um menino. Da Sub-20, né? Dedé, Marquinhos, Miranda e Pablo. Laterais, Danilo, Felipe Luiz, Marcelo e Fabinho. Meio-campistas, Alan, do Napoli, Arthur, Casemiro, Paulinho, Felipe Coutinho e o Wallace do Hannover. Começa a mudar a nominata da meia cancha aqui, né? Exatamente. E atacantes, Douglas Costa, Firmino, Jesus. Falei Jesus, o cara faz sinal da mão. Neymar, William e Richarlison. Essa convocação do Adenor Bach, o Tite. O Tite. Uma vez eu contratei um correspondente de Caxias do Sul chamado Edgar Vaz. Conhece um pouquinho esse aí? E aí, o técnico do Caxias era o Tite. E ele dizia assim, Adenor Bach, o Tite. Olha só. Ele fazia a cobertura da dupla Caju. Sabe que o grande... Ele apresentava das duas maneiras. Adenor Bach, o Tite. Sabe que o grande Jorge Baltar, né, narrador esportivo... Bom narrador, hein? Excelente. Já quebrou meu galho muitas vezes. Exatamente. Como interino. Ele conta uma história quando o Tite foi comentarista da Rádio Caxias e ele estava lá, sim, em 95, 96, e o Juventude tinha ascendido a primeira divisão do Brasileirão e foi jogar um jogo em São Paulo e ficou concentrado em Bragança Paulista. E aí diz que lá pelas tantas eles olham e tá o Tite escorado numa trave lá, parecia que tá meio triste, pensativo, enfim. E o Baltar foi conversar com ele. Ele disse, o que houve? Disse que o Tite olhou para ele, um dia ainda vou voltar como técnico de um time de primeira divisão aqui. E tu hoje o cara é técnico da seleção brasileira. Histórias do futebol. Sabe que o Tite, ele pensou em largar quando ele estava na Rádio Caxias. Sim, porque ele tinha sido técnico do Veranópolis, eu acho, antes. Né? Marcos Caberlon, que vem aqui de vez em quando. Sim. Que até está na Corsã agora. Exato. Né? Ele me disse com todas as letras assim, não foi fácil convencer o Tite a voltar. Olha só. Ele não queria mais voltar, ele estava como radialista, estava meio ressabiado e tal. E aí... Olha só. Depois vai fazer aquela baita campanha pro Caxias, campeão gaúcho, vem pro Grêmio e a dali. Projeto Casanova, Madelomba e Construlomba. Você que está com muito aí, Amarante, tem um terreno vazio, casas financiadas pelo Minha Casa Minha Vida, ou também financiamento direto. Olha só que mimos de casas que constrói a Madelomba Construlomba. Melhores condições para você construir a casa dos seus sonhos e tudo cabe no seu bolso. Casas de extrema qualidade na Grande Porto Alegre e também no litoral. Mais informações, 3596-1048 ou plantão de vendas 98631-7709. Pode ligar agora mesmo e falar com o Fernando, vai sair negócio. Madelomba Casa e Construcão.com.br. Cachorro Quente do R, o original, em frente ao Colégio Rosário, desde 1962, conquistando os clientes com atendimento pessoal e inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Padaria Laúde. Faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laúde. Espaço para reuniões com até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laúde, Assis Brasil 641, encomendas 3362-2020. FAC, materiais de construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue 34666133.
fasci.com.br. Por que você tem essa crença toda que o Inter vai fazer esse aproveitamento extraordinário, revolucionário, com tudo que você pontuou que o Inter tropeça nos pequenos? Baseado no quê? Baseado no coloradismo. Não só nisso, mas também de que não há outra forma. Correto. Se o Internacional não fizer isso, não concentrar jogo a jogo, mas concentrar mesmo jogo a jogo, discutir o jogo, preparar o jogo, porque tempo tem, espaço tem, nós só temos uma competição. Aquela velha história de fazer de cada jogo uma final. Cada jogo uma final. Tem que fazer. O Inter deixou esses jogos que o Inter perdeu, absurdamente, ele deixou de fazer isso. E não menosprezar o adversário. Não é dizer que o adversário é menor. É entrar em campo com a imposição de quem quer ganhar o campeonato. Mostrando que vai ganhar. Não chegar e fazer um gol e recuar. Não é isso. É e dar o ritmo do jogo. Entra em campo, fez um gol, busca o segundo. E aconteceu contra a Chape e contra o Sport. Exatamente. Amarante, você tinha uma plataforma política, tinha uma ideia de plano de ação quando chegasse no poder do Internacional com o sócio deliberativo. Hoje você não está mais no sócio deliberativo e ainda existe o sócio deliberativo. Eles estarão com você na eleição e o que vale todo aquele planejamento, aquele histórico que foi feito no passado? E quais as lições que você tira em relação à eleição passada para esta? Aquele projeto todo foi feito por mim e por uma equipe de pessoas que ainda estão comigo. O movimento sócio-deliberativo é um movimento que eu me separei em função de questões pessoais, nada de briga, coisa parecida. Mantive o grupo das pessoas que me ajudam. Tá? Posso citar os nomes, Maurício Andrade é um deles, que me ajuda muito, a Carla Hitler é outro, o Milton Escola foi outro que me ajudou, e teve pitáculos de outras pessoas também que eu não tenho, vamos dizer, autorização para falar. O Milton Escola não é o ex-presidente do Juventude? Não, o Milton é ele foi diretor financeiro do Inter na gestão do Giovanni. Tá? É Newton? É Newton com N. E o que acontece? Entendi, Milton. O do Juventude. Aí o que aconteceu? Essas pessoas estão comigo, entendeu? Eles me ajudam naquilo que eu preciso. Essa separação foi uma separação que aconteceu. Eu continuo amigo de todos que estão lá dentro. O Keller é meu amigo, a Laor, o Sebenello. A Laor e o Sebenello têm uma gratidão enorme por eles em função de que estavam comigo no projeto. Tem mais também o Norberto, tem mais o Anderson. São pessoas que eu tenho assim afinidade, que são conselheiros, afinidade com eles. O Norberto não é o Guimarães? Não. Eu esqueci o sobrenome do Norberto. É outro sobrenome, não é o mesmo. E a gente está lá numa situação assim, de aceitar todas as pessoas que queiram convergir para essa ideia de ter uma gestão diferente e fugir dos mesmos. O que sobrou do sócio deliberativo que eu carrego é a mudança. É dizer que o Internacional pode ter coisas diferentes e permitir que coisas diferentes, que pessoas diferentes estejam lá. Quer dizer que vocês estão juntando dois projetos, o teu e o do I9. O REC... Não, mas os projetos REC são assim... O I9 tem... Está ocorrendo uma o I9 tem uma convergência de ideias. O I9 tem os projetos, tem outros movimentos que também têm projetos, tá? Que a gente vai pegando cada um. E tu tem que também ter a liberdade de ver o que a gestão tem de coisas que está dando certo e dizer, olha, são coisas que eu vou manter e tem coisas que tu vai dizer, vou alterar. Tá? Qual o problema mais sério que você vê no Internacional? Divisão de base, falta de controle das finanças, esbanjo no futebol? Assim, a coisa que mais me deixa triste na gestão atual, tá? É a não integração da base com o profissional. A pequena utilização dos jogadores da base. Que eu até entendo em função do sufoco que se veio. Tem até um número, né? Que o Inter tem quase 60 atletas profissionais. Mas, claro, daí entra muitos jogadores, porque a partir de 16 anos tem que fazer contrato. Então, daí tem a questão do grupo de transição. Aí uns acham que tem que jogar com sub-20, outros acham que tem que ter os jogadores até 23. Eu acho o seguinte, eu acho que tu tens que ter a formação de atleta.
tu forma o atleta. O jogador com 23 anos de idade, 22 anos de idade, não está na formação mais. Tem que ser jogador pronto. Então o que acontece? E quando tu busca um jogador para o teu grupo principal, ele tem que vir e jogar. Então tu não tem que formar grupo com esses jogadores. Tá? E tu tem que pegar aquilo que tu tem em casa para formar um grupo e trazer jogadores específicos para preencher cada posição. O Lomba veio para preencher uma posição de goleiro. O Cuesta veio para preencher uma função de zagueiro. O Patrick também. Aí depois tu começa a dizer, o que tu tinha em casa acompanhava esses jogadores? Bom, o Cuesta eu tenho certeza absoluta que não. Tá? O Lomba eu tenho minhas dúvidas. Hoje, pelo que ele vem desenvolvendo, as minhas dúvidas passaram. Entendeu? Então tem jogadores que tu tem que dar uma visão diferente para eles e olhar diferente. A base, ela tem que estar muito próxima. Tu não pode ter 350 jogadores na base. A base comporta 200. Porque tu tem que dar um atendimento para essas pessoas. Não basta tu ter um grupo enorme de jogadores até porque se perde muito. E não tratar individualmente cada um. Tu não pode ter 3 grupos da sub-15. Tu tem competições que são competições oficiais que tu é obrigado a ter. Tu tem que escolher 2 no mínimo. 15, 17, 19 ou 20. Tá? Tu tem que escolher qual que vai ser. A CBF agora inventou os aspirantes. Inventou por algumas necessidades. Mas o clube não é obrigado a ter. O clube é obrigado a ter 2 dessas 3. Tá? Tanto na Federação Gaúcha, como a CBF, como a Comebol. E o Internacional tem que ter o futebol feminino. É uma exigência para a Comebol. Ano que vem nós vamos estar na Libertadores. Nós temos que incentivar mais para provar para a Comebol que nós estamos aplicando nosso recurso para isso. O que a gente vê? Vê que tem pouco recurso para o futebol feminino. Amarante, como é que você viu a exclusão do Sopa de Granada? É momentânea, ainda cabe recurso. Ele não foi expulso, tá? A comissão de ética tomou uma decisão e essa decisão tem que ir, ele tem direito ao recurso ao Conselho Deliberativo. Tá? Quando se trata da exclusão de um conselheiro, eu gostaria de ter acesso aos documentos da comissão para entender por que ele foi Tu lembra quando excluído. é que tinha sido a última vez que isso tinha ocorrido no Inter? Não lembro. Porque eu acho que não teve. Na minha geração, pelo menos, eu não dois nem fatos de que ter não ouvido teve. falar. A exclusão desse conselheiro, tá? Que a comissão tomou uma decisão que eu gostaria de analisar e entender, porque eu entendo que todo conselheiro tem que ter o direito de falar. Alessandro e entrevistei o relator do processo, da comissão, Killing, né? Eu só não me lembro o primeiro nome. Sempre esqueço o primeiro nome. Lúcio, pode ser? Bom, e não sei se é Killing também, mas eu entrevistei o relator. Deixa eu só uma correção. É Milton e Estela. O nome do Estela. Bom, Milton e Estela. Eu me enganei. Milton e Estela. Meu, aí sim. E aí porque o meu de escola é o ex-presidente do Juventude. Mas aí eu entrevistei o relator e ele disse que foi por causa da expressão nefasta. Não tem nada por insinuações outras, porque isso aí é na justiça na civil, né? Pois é, justiça comum, que o D'Alessandro está processando o Sopa. Tá, mas a relação... Isso caberia uma exclusão do Conselho? Como sócio do Internacional, o D'Alessandro entrou com um pedido que foi analisado por uma comissão e aí, por essa comissão... Para avaliar o parecer da comissão, essa comissão tem que mandar o parecer do Conselho Deliberativo. Aí que os conselheiros podem tomar uma decisão de avaliação. Mas o fato inédito foi a exclusão de a comissão encaminhar isso, mas o Conselho Deliberativo ainda não se posicionou sobre isso. Então, não há um ineditismo em relação a isso. Há em relação a ex-presidente e vice-presidente da exclusão, via Profut, de poder participar por 10 anos de qualquer tipo de clubes no Brasil. Tá? Essa sim o Conselho ratificou. Sim, de atividades ligadas ao futebol. Exatamente. Né? E essa o Conselho ratificou o posicionamento da comissão nessa última quarta-feira. Tu és a favor da eleição a cada 2 anos? Não. A eleição, no meu entendimento, tem que ser 3 anos. Porque o que acontece? Fica maçante para o clube, né, mano? Além de maçante para o clube, tu não consegue ter um projeto. Por quê? Tu entra, tu toma conhecimento da casa, o futebol é muito complexo, tu não consegue tomar conhecimento em 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Aí o que tu faz? Tu tem um grupo montado, muitas vezes... Aí tem que ganhar na marra, mete os pés pelas mãos. Aí a gestão que teve fez tudo que tinha que fazer de contratações para o final e tu pega o outro ano, que é o ano que tu tinha que ter passo, tu tem eleição. Então é complicado. Fica apertado. Não vai confirmar então a candidatura? Segunda-feira a gente fala. Quem é o cabeça? Segunda-feira, o Damião.
Ah, tá bom. É o Damião. Tá, e o conselho já está definido, tudo de administração? Já tá tudo sendo abotoado. Está faltando ainda fazer uma amarração final. Tá bem. É isso aí. Valeu. Valeu, Rec. Obrigado. Um abraço. E o Internacional ganha o jogo, né? Mas às 19 horas tem mais. Tem cadeira cativa aqui na Ubra TV. Até lá.